Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 15, nós leremos a partir do versículo 16. Josué 15, a partir do versículo 16, que diz-nos assim: Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefé e a tomar, darei minha filha por Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu Axa: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Superiores e inferiores. Permita-me voltar esse texto. Pastor, eu estou voltando esse texto porque tem nome do teu filho e da tua neta. Bobagem, bobagem. A palavra de Deus, ela é rica. Rica, rica. E talvez a gente fique a perguntar: que tempo é esse que estamos a viver hoje? Nós não sabemos ao certo. Não sabemos ao certo. Mas isso não significa dizer que nós não iremos estudar os tempos na nossa vida. Como lemos no início do culto, há tempo para várias coisas. Entre esses tempos mencionados, o tempo de colher ou o tempo de frutificar. Não estou dizendo que hoje é o tempo de frutificar, mas talvez agora seja o tempo, e tenho absoluta certeza que esse tempo é de ensinar, de pregar sobre o tempo de frutificar, para que não nos enganemos com falsas ou falsos anúncios de frutificação. Numa linguagem mais jovem, eles dizem assim: aquela igreja está bombando. Eu entendo com esse negócio de a igreja está bombando, eu entendo como está frutificando. Mas será que esse bombando que a gente ouve por aí, esse arrasta multidões que a gente vê aí, isso é de fato frutificação, crescimento? Por outro lado, eu gostaria de ver com os irmãos uma outra expressão. Pela manhã nós falamos de nada na vida é de graça. Repararam que quando eu falei nada na vida é de graça, no meio da aula que tivemos aqui de manhã, falamos assim: não, a salvação é de graça. E outros ficaram na dúvida se realmente tudo tem que ser pago. E a gente concluiu aquela conversa que nada é de graça. Nem a salvação é de graça. Porque a salvação, ela custou um alto preço, que foi a morte de Jesus na cruz.
nem a salvação que a nós é de graça, ela não é sem preço. Ela tem preço. E preço alto. A vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, agora à noite, nós vamos falar sobre o tempo de frutificar. Será que todo tempo é para frutificar? Será que temos que frutificar em todo o tempo? Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a natureza, coisa que Deus criou, a gente vai descobrir, assim, paralelamente, que não é bem assim, todo o tempo é tempo de frutificar. Não é bem assim. Se olharmos, por exemplo, para 3 tipos de árvores que são citadas na Bíblia, a gente vai entender um pouco isso. Eu queria começar com uma que, embora não tenha o seu nome escrito, mas o tipo dessa árvore, que é a palmeira, é escrito na Bíblia, que é a tamareira. A tamareira, ela é uma árvore considerada a que produz um dos frutos mais doces do mundo. A tamareira. E só que a gente vai analisar que a tamareira é uma das que produzem o fruto muito tempo depois de ser plantada. Diz os mais entendidos, todavia, há uma controvérsia quanto ao tempo nesse aspecto. Mas a grande maioria dos mais entendidos dizem que a tamareira produz tâmaras 70 a 100 anos depois de plantada. Veja, a que produz um dos frutos mais doces do mundo é a que leva quase 100 anos para dar fruto. E eis aí o porquê nós temos um ditado árabe que diz: quem planta tamareiras não colhe tâmaras. Qual a lição disso aqui? A lição disso aqui é que a semeadura que podemos estar fazendo hoje aqui, o resultado disso aqui hoje pode acontecer muitos anos depois. É aquela história que já aqui contei do Robert Calley. Nós somos frutos de um trabalho missionário que iniciou-se nos idos de 1800. Quantos anos depois? Alguém teve a cara e a coragem de sair da América, numa vida boa, atravessar o oceano naqueles navios, que não é essas coisas outras que nós temos aqui, naqueles navios a lenha, a remo, sei lá, chegou aqui para iniciar um trabalho, no meio que havia pandemia de verdade, pandemias de diversas doenças, e lá estava ele, Robert Reid Calley, num calor federal, municipal, estadual do Rio de Janeiro, que teve que encontrar um lugar de refúgio para poder amenizar o calor que sofria, foi fixar residência em Petrópolis. Como é que se chegava a Petrópolis?
Pastor, basta pegar um 1001 aqui, pega um ônibus aqui na rodoviária e rapidinho chega a Petrópolis. Vai lá no BlaBlaCar, sempre tem uma viagem para lá. Vai ali, sempre tem alguém que vai passar perto, pega a carona, chega lá. Hoje a gente vai assim, pastor. Pois é. Naquele tempo, como é que ia-se a Petrópolis? Ia de charrete. Alguém que veio dar a vida, alguém que veio semear, e muitos frutos estão ainda a acontecer. Nós somos frutos de uma obra missionária antiguíssima. Como igreja, por exemplo, aqui nesse lugar, nós somos neta da Igreja Evangélica Fluminense, lá no centro do Rio, igreja que foi fundada, organizada pelo Dr. Robert Reid Calley, esse que acabei de falar. Os irmãos tinham um fogo de Deus e saíram pelo interior do Brasil plantando igrejas. E um desses vieram a cavalo, de Niterói para cá, para poder pregar o evangelho do reino. Hoje a gente faz um bate-volta ao Rio de Janeiro de carro, rapidinho. Naquele tempo era no lombo de um cavalo, ou a pé, para chegar aqui. Aí fundou-se a Igreja Congregacional de Campo Redondo. Aí depois funda a igreja lá de Arraial do Cabo. Um grupo de irmãos saíram por aí evangelizando, evangelizaram aqui o bairro, poucas casas. E aí o trabalho começou a acontecer aos poucos. Depois a igreja Arraial não teve como dar continuidade a esse trabalho. Passou para a igreja mais próxima, que é a igreja de Campo Redondo, que foi a igreja que tratou do cuidado dos membros aqui dessa igreja, a ponto dela emancipar-se. Hoje somos frutos de Arraial do Cabo, frutos da igreja de Campo Redondo, frutos da Igreja Evangélica Fluminense no centro do Rio de Janeiro, que é fruto de um trabalho missionário. Nós somos frutos do trabalho missionário. Eu chamo a tua atenção para essa tamareira. Muitas vezes nós vamos pregar, nós vamos orar, nós vamos testemunhar, nós vamos semear. Muitas coisas estamos fazendo para Deus nos dias de hoje, que a gente não vai ver o resultado. Mas com certeza, se foi feito esse trabalho no Senhor, os doces frutos acontecerão. Há na palavra uma promessa para aqueles que semeiam no Senhor, para aqueles que trabalham no Senhor, que um dia, na glória, quando recebermos o resultado do nosso trabalho, a recompensa do resultado do trabalho nosso aqui na terra, no Evangelho de Jesus, teremos surpresas. Sabe por quê? Porque Robert Calley, por exemplo, morreu sem saber que a igreja evangélica do bairro Fluminense, ela nasceu. Robert Calley morreu e não viu os crentes que vieram após o trabalho dele na terra. E quando nós chegarmos no céu, na hora de distribuir os galardões, vai se chamar por ele. Aliás, o nome dele será outro, o meu será outro e o seu será outro. Vai chamar-se por ele. Vem aqui receber o galardão. Ele vai falar assim: não, isso aí não é meu, não. É sim, porque o seu trabalho foi multiplicando, foi crescendo e as obras foram te seguindo. Jesus verá o fruto do trabalho dele. Nós aqui na terra, muitas vezes, não veremos, mas na glória nós veremos. Então, aquilo que você faz para o Senhor, aquilo que muitas vezes fica oculto dos olhos humanos, não está oculto dos olhos de Deus.
E o nosso Deus, que é fiel, Ele sabe recompensar. Vale a pena. Pastor, eu não vou ver na terra. Será que essa tal de tamareira é a minha vida? Não sei. Mas eu sei, como diz aquele anunciante de abacaxis que passa por aqui, abacaxi de Marataíze, doce, doce, doce. Vai ser cantada uma música do céu, talvez. Tamareira dos crentes que entram na Jerusalém pelas portas, trazendo o resultado do seu trabalho, e aí os frutos são doce, doce, doce. Não desanime, não retroceda, ainda que demore, ainda que outros venham usufruir, ainda que outros sejam abençoados e você tendo a sensação de que não foi abençoado no trabalho que você fez. O que importa? O que importa? Vamos parar de pensar como o mundano pensa. Vamos pensar como os crentes devem pensar. A Bíblia diz que são os pais que enriquecem os filhos. Dessa terra, a gente não leva nada das coisas aqui. Não leva. Nós levaremos o resultado do trabalho feito no Senhor. A sua roupa, a sua casa, os seus bens, os seus ouros, as suas pratas, as suas joias, os seus belos cabelos ou poucos cabelos, tudo vai ficar. A única coisa que vai te acompanhar na glória é o resultado das obras, das coisas que você fez para Jesus aqui em vida. Seja uma tamareira. Plante tamareiras. Ainda que o fruto demore, alguém vai usufruir. Alguém será abençoado. Alguém vai dizer, que fruto gostoso. A lição espiritual para nós aqui, não pare de semear. Não pare de insistir, não pare de perseverar. Continue semeando, continue ativo, continue na mesma pegada, desde o dia em que você virou crente. Porque o fruto será doce, doce, doce. Ainda que demore, o fruto será doce. É para semear, é para frutificar em todo o tempo, pastor? Não sei. Eu acho que não. Temos que olhar a natureza, temos que olhar a palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas. Quem sabe o tempo nosso aqui é semear. Mas a frutificação é uma coisa que depende de Deus. Mas se ela vier, como é que a gente lida? Outra árvore, a videira. A videira produz uvas. E a videira leva de 85 a 200 dias. Não são anos, dias. Para produzir as suas uvas 2 vezes no ano. Não é uma produção semanal, não é uma produção mensal, é uma produção, um frutificar em 2 vezes no ano, só. Ela produz uvas, das uvas produz-se vinho, das uvas se produz passas. Doce, doce, doce.
Qual é a lição para nós? A lição que cada semente ela tem o seu tempo. E o tempo de cada semente precisa ser respeitado. Quando você usa fermento biológico, a fermentação é quase que instantânea. Quando você usa fermento natural, a fermentação leva mais horas. Cada coisa tem o seu tempo. E cada tempo deve ser respeitado. A outra árvore a ser citada aqui é a oliveira, que produz azeitonas. Depois de semeada, leva de 3 a 5 anos para produzir azeitonas. Da azeitona o azeite e da azeitona se faz sabão. O bagaço que sobra, depois de extraído o azeite das azeitonas, esse bagaço ainda serve para fazer sabão. Veja que coisa curiosa. Veja que coisa espetacular. O azeite é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O azeite simboliza o óleo precioso. O óleo que, juntado com especiarias aromáticas, dão um toque especial na culinária, na produção de alimentos, outros, hoje na produção de cosméticos. O azeite é utilizado em diversas culinárias e obras, e a sobra dessas azeitonas faz um tipo de sabão precioso que é utilizado para cuidar da limpeza. Veja, o Espírito Santo é aquele que purifica, aquele que limpa. Está aí a demonstração tipificada pelo sabão. É o óleo precioso que simboliza esse Espírito que é derramado sobre nós, que simboliza a comunhão dos irmãos, quando o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, a qual vai para as barbas e até a gola das suas vestes, reveste todo o sacerdote, ali simbolizando o revestimento que Deus tem aos seus, a mim e a você. Mas leva tempo para ter essas coisas. Leva tempo. Para que a azeitona ela seja de melhor qualidade, a oliveira precisa ser amadurecida. Isso leva entre 10 a 12 anos para produzir os melhores frutos. E detalhe, a colheita das azeitonas se dá uma vez no ano, no fim de janeiro a início de abril. Então, por exemplificação dessas 3 árvores, a gente percebe que a frutificação não é em toda hora. Ela segue uma rotina peculiar. Isso vai depender de vários fatores, do tipo de solo, do tipo de semente, do tempo, das estações. Vários fatores combinados acontecem, estão mesclados entre si para a frutificação. Por isso, para que a ansiedade, se a natureza, se a vida, ela diz que a frutificação dependerá de outros fatores. Quando eu olho para esse texto aqui, a gente encontra umas coisas boas aqui. A gente encontra o tempo de frutificar. Quando será o tempo de frutificar?
Nós aqui mensuramos o tempo de frutificar da oliveira, o tempo de frutificar da videira, da tamareira, dessas 3 árvores. Mas e com respeito a nós? Qual é o tempo nosso de frutificar? Eu quero destacar 2 fatores aqui para a gente pensar. O primeiro fator é quando a gente atinge o tempo da emancipação, o tempo da decisão. Aí eu chamo a sua atenção para a vida de Axa. Caleb chegou dizendo assim, em plenos pulmões: aquele que libertar, derrotar, verso 16, Kiriat Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Aí, Caleb, já vai ensaiando aí. Veja a observação de Caleb. Aquele que tomar, aquele que derrotar, darei minha filha. Aí ele diz mulher, por esposa. Aos olhos de Caleb, Axa estava na época de se casar. Aos olhos do pai, aos olhos do tempo, consoante a percepção de Caleb, Axa já estava no tempo de sua emancipação, no tempo da sua decisão, estava no ponto para. Pastor, gostei dessa ideia aí, hein? Gostei, hein? Dá para dizer para mim quando é o tempo de eu começar a namorar? Nós temos aqui 83 adolescentes. Quando é o tempo da gente começar a namorar? Eu tenho quantos anos? Você tem quantos anos, filho? Eu tenho 14. Você está ainda no tempo de estudar, no tempo de aprender e no tempo de aquietar. Mas, pastor, eu estou morrendo de amor, então morra. Morra. Nessa faixa etária, você pode namorar só olhando assim, ó. Nada de pegar na mão, nada de encostar no rosto dele, no rosto dela, nada de aproximação, porque eu digo isso biblicamente, não é tempo. Eu amo ela, pastor. Ah, você gosta da moela da galinha, né? Amo ela. Aquieta o teu coração. Dá 10 voltas em torno no quarteirão para baixar esse seu fogo. Eu sei. Os hormônios aí estão entrando em erupção dentro de você. A pressão de quem namora muito novinho está vindo também sobre você. Na escola estão te chamando de BV. O que é BV, pastor? Banco Vitória. Mentira. Boca Virgem. Todo mundo lá já beijou. Ainda dizem assim: olha, nesse final de semana eu beijei 20 bocas. Meu Deus. Você sabia que a cárie passa de boca para boca? Sabia disso? Você que trata dos seus dentes, faz manutenção direitinho, com consulta dentária, lá passa flúor, bota selante nos seus dentes, olha, usa fio dental, tudo isso, beija na boca. E você vai ver o que vai acontecer com a sua. Mas, pastor, todo mundo lá me chama de bebê, todo mundo lá já. Tá bom. Todo mundo. Você é todo mundo? A Bíblia não diz que você é todo mundo.
A Bíblia diz que Jesus te chama pelo nome, você não é todo mundo. Ah, então o que eu faço com essa pressão? Sai debaixo dela. Sai debaixo dela. Honra Jesus. Respeite o tempo. Não ponha a carroça na frente dos bois. Não se precipite. O seu tempo hoje, adolescente, é tempo de estudar. É tempo de aprender, se você é moça, aprender a lidar com as coisas da casa. Pastor, eu quero ser executiva. Tá bom. Aí quando teu marido chegar em casa querendo arroz soltinho, branquinho, com batata frita, salada e bife acebolado, você vai dar para ele arroz coladinho, aquele que joga assim para o teto, gruda no teto. Você vai dar para ele batata frita, encharcada na gordura. Você vai dar para ele aquela alcatra que ele comprou, achando que de lá saiu um bife, um baby beef, a minha boca até encheu d'água. Um baby beef, aquela carne molinha, macia. Aí saiu aquela carne dura, seca. Aquela alface mal lavada, porque você não aprendeu na hora que tinha que aprender. Enquanto a Bíblia diz para as mais experientes ensinarem as mais novas a serem boas donas de casa. A Bíblia é quem diz isso, não briga comigo não. Eu não incluí esse versículo na Bíblia não. Não está escrito em Fábio capítulo 3, versículo 2 não. É uma palavra de Deus, recomendação apostólica. Ensine as mais novas a criarem filhos, a serem boas donas de casa, ainda que seja executiva. Mas se precisar fazer um arroz, fazer um feijão, fazer um bife, fazer um macarrão com molho branco, sabe fazer almôndega, sabe fazer um frango, sabe limpar um frango. Se precisar, vai saber. Sabe passar uma roupa? Mães, ensinem as suas filhas. Não vai sobrar tempo para elas quererem deixar de ser bebê. Você que faz tudo para sua filha, tudo. Você põe o pratinho na frente dela com a comida, ela come, levanta e deixa o prato onde comeu. Você já deve estar com raiva do seu futuro genro, que nunca deu uma caneta na mão dessa criatura, ou uma esfregona, ou uma vassoura. Nunca. Ela não foi apresentada à pia, onde lava a louça. Ela não foi apresentada ao detergente, à esponja, o pano para secar a louça. Não foi apresentada ainda, porque você, mãe, achando que está fazendo o bem, você está fazendo o mal. Está criando uma moça para ser uma péssima dona de casa. Está com raiva antes de que ele chegue do seu genro. Ensina. Pastor, só para um lado? Não, para os homens também. Para os homens também. Você que dá tudo na mão do filho. As crises conjugais estão por esse caminho aí, gente. Não aprendem o que deve aprender. Não respeitam o tempo que deve se respeitar. Não são educados e ensinados a serem mulher de Deus, homem de Deus, que ame o trabalho, que ame a família. Aí depois vai dar problema na sociedade. Uma geração mimada, uma geração que acha que a vida se resume apenas a postagem em redes sociais e acabou. Caleb olhou para Axa e viu que ela já estava no tempo da emancipação. Darei minha filha por mulher.
já era o tempo da emancipação dela. Já estava no ponto segundo a ótica desse pai. E esse pai era alguém que era guiado pelo Espírito Santo. E Axa gostou disso, de ser vista pelo seu pai como alguém emancipada, pronta para casar, pronta para decidir em decisões maiores. Darei minha filha por esposa. Quando chegamos no tempo da emancipação, quando chegamos no tempo de decidir, quando pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade, aí é o tempo de começar a frutificar. Aí é o tempo de começar a frutificar. Já sabe decidir? Já tem asas para voar? Já está se achando o dono do seu próprio nariz? Opa, já é o tempo de frutificar. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é quando a gente recebe umas bênçãos, digamos, esquisitas. Veja, verso 18: esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Ela responde: dá-me um presente, deste-me terra seca. Olha aí. Axa era detentora de uma bênção esquisita. E terra seca é presente, gente? Terra seca é bênção? Axa encarou que era bênção. Todavia, uma bênção esquisita. Você tem alguma bênção esquisita por aí? Você convive com bênçãos esquisitas? Pastor, bênção esquisita não é bênção, é maldição. Você pensa que não. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tem bênçãos trabalhosas, tem bênçãos difíceis, tem bênçãos que nos consomem, tem bênçãos que... Mas é bênção, mas é esquisito. Pastor, minha família... Olha, pastor, você não conhece a minha família é totalmente esquisita. Totalmente esquisita. Mas foi a família que Deus te deu. Pastor, meu filho e minha filha, meu Deus, olha, me dá um trabalho. Mas filho é bênção, tá? Mas pode ser uma bênção esquisita. Pastor, meu marido, olha, pastor, tá, eu até chamo ele de bênção, essa bênção na minha vida. Você falou bênção, mas por dentro está falando essa praga. Você pensou praga, mas falou bênção. Deus nos dá. Axa recebeu a terra seca do pai, uma bênção esquisita. Se você estiver lidando com alguma coisa que você vê que é esquisito, mas que é bênção, é sinal de que está perto a sua frutificação. Então, eu enxergo nesse texto duas coisas. Uma, o tempo de frutificar é o tempo da emancipação e da responsabilidade para decidir. O tempo da frutificação é o tempo quando a gente identifica as coisas ruins que temos como bênçãos esquisitas.
quando você começa a lidar com essas coisas assim, coisas esquisitas, é porque o Senhor nosso Deus já está tratando contigo para que você frutifique. Entenda isso. Entenda isso. Agora, quais são os frutos esperados? Quais são os frutos esperados? Será que é maçã? Será que é uva? Será que é pera? Será que é morango? Será que é acerola? Será que é tâmaras? Quais são os frutos esperados em nós, de nós, quando atingimos essa emancipação e quando atingimos o entendimento de que podemos ou temos bênçãos esquisitas? Que fruto é esse? Que resultado é esse que é esperado? O primeiro é a submissão de Axa, tanto ao pai quanto ao marido. O pai disse: darei minha filha por mulher. Eu não vejo na Bíblia, ela fala assim: mas pai, eu por acaso sou carne pendurada no açougue para oferecer? Não vejo isso. Não vejo isso. Claro que naquele tempo era diferente. Mas eu não vejo Axa retrucar com o pai, bater de frente com o pai, chamando o pai de burro. Já ouviu filho chamando o pai de burro? Filho, filha, que chama pai e mãe de burro, deve ser um jegue. Pensa, como é que eu vou chamar meu pai de burro, minha mãe de burra? Você pode não falar, mas você pode pensar. Jesus vê o que você fala, Jesus vê o que você sente. E pensa. Agora pensa comigo aqui. O seu pai trocou as suas fraldas. Sua mãe carregou você, como diz o bom nordestino, no bucho. 9 meses. Há casos de mães que tiveram o parto, talvez o seu parto, com muito sacrifício. Você com dificuldade com lactose, com problema de alergia, esse monte de coisa que tem hoje. Claro que você não lembra nada disso, mas seu pai, a sua mãe, que cuidou de você, leva para médico, volta de médico, fica acordado à noite, dá mamadeira, troca a fralda. E já viu? Criança, você troca a fralda dela agora, quando você acaba de colocar a fralda, ela vai no vulgo, desculpe-me, dá uma cagada. A fralda limpinha. Aí o pai e a mãe tem que respirar fundo mesmo, porque para tirar o cheiro do ar, né? Vai lá, tira, limpa, dá banho de novo, passa a fraldinha, passa hipoglós. Hipoglós ainda tem? Hipoglós? Caleb era sempre untado de hipoglós. Hipoglós, aí bota de novo, fica ali, aí a criança, né? Se for igual a Axa, que não é da Bíblia, meu Deus, não gosta de trocar fralda. Quando vai botar na cama trocar fralda, ela se torce toda. Aí vai botar e fica colado na perna, era para colar na perna, era para fazer a cola daquela coisa da fralda, uma em cima da outra. Gente, que sufoco, que sufoco. Não gosta de ser ninada para dormir. Já viu criança que não quer ser ninada? Até eu, bobinho, gostaria de tivesse alguém falando assim em mim, ó. Ela não gosta. Só que você não lembra, né? Aí você vai na cara do teu pai, da tua mãe, e chama ele de burro, de burra. E de outras coisas correlatas. É bonito isso? É bonito isso? Ainda que você não entenda a decisão deles, eu estou falando para 83 adolescentes, ainda que você não entenda os seus pais, naquilo que eles colocam para você, respeita os seus pais. Você está olhando o aqui e agora.
impulsionado pelos hormônios que estão dentro de você em erupção. As vontades, as pressões todas. Seu pai e sua mãe, olha aqui, olha a história e olha o futuro. E mais, foram pessoas colocadas por Deus sobre você. Nunca mais chame o teu pai e a tua mãe de burros. Nunca mais altere a voz com os seus pais. Porque além do que você já ouviu, você está contrariando a palavra de Deus. Nunca mais peite a sua mãe. Abaixa a crista. Menos. No menos, você descobrirá uma palavrinha chamada honrar pai e mãe. Só quando é menos para você. Você não está se maltratando ao ser menos. Você não está se anulando, deixando de ser gente, deixando de ser inteligente, Não. Você está sendo sábio, sábia, a honrar a Deus, honrando o seu pai e a sua mãe. Axa era submissa ao seu pai. O pai dá para ela uma terra seca. Ela poderia muito bem botar a mão na cintura assim, ó, bater o pezinho, pegar o iPhone dela. Pai, então, aqui, ó, essa terra mede tanto aqui, ó. Eu tô com o Google Maps aqui na mão. Olha, pai, não tem nada aqui. O senhor tem coragem de me dar uma terra seca? Eis aí a briga doméstica entre Samsung, iPhone, Xing Ling e por aí vai. Aí você fica achando que você merece um iPhone 20. Você tem 20? Está perto, mas está perto. Eu mereço o iPhone 20. E fica lá pisinhando os seus pais a se sacrificarem para dar iPhone 20. Ao invés de, pai, mãe, aquilo que você acharem por bem e tiver dentro do orçamento de vocês, se puder, eu gostaria de ter um iPhone 30. Mas vocês veem, o senhor vê aí, tem essas opções todas aí, ficarei satisfeito com qualquer terra seca que o senhor der. Olha Axa. Olha o fruto que Axa dá. Fruto de submissão. Fruto de submissão. Olha o fruto de submissão ao marido. Veja aqui no versículo 18. Esta foi, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ela chegou, Otiniel, meu marido, queridinho, vai lá no meu pai, conversa com ele, pede a ele um campo, conversa de homem com homem, vai lá, mexe nos teus bigodes, senta com ele, toma um café, um chimarrão, vai lá, bate um papo, passa uma carne, dá o teu jeito, Otiniel, conversa com meu pai e pede a ele umas terras para nós. Quando ela diz, marido vai lá, é porque ela está sendo submissa ao marido. Ela não toma frente das coisas. Ela é submissa. Bem de encontro àquilo que Paulo diz quando vai falar de marido e mulher. Mulheres, esposas, sejam submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Aí a mulher já torce logo na cadeira da igreja, né? Já olha de lá, já sei que essa história, quando eu chegar no céu, eu vou chamar Paulo para conversar sobre isso. Paulo, seu machão, Paulo, seu antiquado, Paulo, seu isso, Paulo. Mas só que o mesmo Paulo diz aos maridos,
amai a vossa esposa como a Cristo, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Aí eu pergunto para as mulheres, vamos trocar? Vamos fazer uma troca, uma permuta? As mulheres amam o seu marido como Cristo amou a igreja, e os homens sejam submissos às vossas mulheres. Topam a troca? Claro que não querem topar a troca. Se não querem topar a troca, fica na submissão então. Para com esse negócio de ficar gritando com o teu marido. Pare de ficar azucrinando a cabeça do teu marido. Pare de submetê-lo a uma tortura chinesa, alemã. Você fica ali no encalço dele, mas o homem só falta explodir. Para com isso. Respeita o tempo do teu marido. Respeita lá as coisas com ele. Submeta-se a ele, como a Cristo. Jesus, estou fazendo isso por amor a ti. Ela chega para o marido, ao invés de tomar a frente, indo lá falar com o pai dela, que seria perfeitamente normal, ela não. Ela dá essa missão para o seu marido desenvolver junto ao seu pai. Eu vejo nisso aqui a submissão de Axa ao seu marido. Vejo também a submissão de Axa ao seu pai. É o fruto que Jesus espera de mim e de você. Submissão. Não é feio não, tá? Não é feio não. É bonito até. A segunda coisa, o segundo fruto é amor ao trabalho. Isso de Axa, da parte de Axa. Depois que o marido vai e volta, ela vai e resolve também ir lá conversar com o pai. E a conversa com o pai dela é toda com os pés no chão. Ela chega para o pai, montado num animal, do jumento, e o pai pergunta, que desejas? Que desejas? Qual é o seu desejo? Atitude do pai. Sempre aberta a diálogo, sempre aberta a conversar. Papai, converse com seus filhos. Converse com a sua filha. Converse com o seu menino. Aberto. Que desejas? Ela respondeu, dá-me um presente, papai. Eu acho que ela foi ali meia assim, foi bem doce, né? Dá-me um presente, papai. Aí o pai poderia pensar assim, mas já dei, você quer outro? Ela vai, com muito jeito, com muita submissão, ela diz, deixe-me terra seca. O que eu vou fazer com a terra seca, se eu não tiver um outro presente? Dá-me terra seca, deixe-me terra seca. Dá-me também, pensou ela, fonte de águas. Ou seja, quando ela pede ao pai as fontes de águas que o pai tinha, ela está deixando claro aqui, e isso está nas entrelinhas, que era alguém que queria trabalhar. Era alguém que amava o trabalho. Era alguém que não reclamava da terra seca que pisava. Era alguém que, diante das circunstâncias ruins, ela entendia isso como oportunidade para trabalhar. Era alguém que, por ser submissa, por estar emancipada, por estar no tempo da responsabilidade de tomar as suas decisões, era alguém que estava pronta, e realmente estava pronta, porque ela revela que quer trabalhar, que ama o trabalho.
dá-me terra seca. Deste-me terra seca. Dá-me também de presente as fontes de água. Aí sabe o que o pai fez? Deu as fontes superiores e as inferiores. Se ela não amasse o trabalho, ela não ganharia as fontes. Se ela não amasse trabalhar, ela não teria condições de subir para buscar água e nem de descer para buscar água, para regar a terra seca que ela havia ganho. Axa amava o trabalho. Quero trabalhar. Eu fico pensando nas pessoas que congregam na igreja. Você faz o que no corpo de Cristo aqui? Qual é o trabalho que você tem? Qual é a coisa que você faz? Não, outros fazem. Eu pago para fazer, para que seja feito. O fruto que Jesus espera, talvez da tua vida, é que você ame trabalhar na casa dele. É que você ame tratar dos negócios da casa do Pai. Que você esquente a cabeça com os negócios da casa do Pai. Que você se gaste nos negócios da casa do Pai. Axa se desgastou, subindo para buscar água, descendo para buscar água, para regar uma terra seca. E não é com pouca água que se trabalha uma terra seca. É com muita água, com muito trabalho. O galardão virá não pelo sucesso das coisas que você faz. O galardão que espera o crente que trabalha é o galardão que vem por conta desse mesmo trabalho que ele faz. Ama o trabalho. O terceiro fruto esperado é o fruto da adoração. Onde tem adoração aqui, pastor? Quando não tem murmuração, tem o quê? Adoração. Dá-me um presente, deste-me terra seca, e ela não fala terra maldita, terra isso, terra aquilo, não reclama. Poxa, o Senhor poderia ter me dado aquela terra boa, me deu essa pior. Ela não reclama, ela não pessoaliza, ela vê como oportunidade, ela vê como coisa que o Pai estava investindo nela, na formação do seu caráter, no seu desenvolvimento, no seu frutificar. Ela não reclama. Ela, quando pede meios para aquela coisa ser atendida, ela está adorando. Ela adora. É uma adoradora. Bem peculiar o nome que ela tem. Axa significa anel, pulseira, tornozeleira, símbolo de beleza, delicadeza, feminilidade. Não só por fora, mas por dentro. O fruto que o Senhor espera de nós é fruto dentro. A submissão é decidida aqui dentro. O amor, o trabalho é decidido aqui dentro. E a adoração é decidida aqui dentro. Axa cresceu por dentro. Isso é tão interessante a história dela, tão interessante na Bíblia, que o pai, Caleb, deu o nome de Axa à sua filha. E essa personagem bíblica para nós é uma inspiração. Para as moças que estão aqui, os rapazes, homens e mulheres. Deus espera que sejamos submissos às autoridades constituídas. Deus espera que sejamos submissos aos nossos pais. Deus espera.
Deus espera que mulheres sejam submissas ao seu marido. Deus espera que tenhamos amor ao trabalho. O trabalho dignifica. Mas cansa, pastor. Mas dignifica. Você sem trabalho, fica com o tempo sobrando. E quando fica com o tempo sobrando, fica disponibilizado a pressões, a situações. E se você está ocupado, eu quero te dizer uma coisa. Deus não chama desocupados. Me mostra na Bíblia alguém que estava desocupado e que Deus chamou. Todos estavam ocupados. Todos tinham um compromisso, ou com a casa, com o trabalho, com alguma coisa, com a nação, com o povo. Todos estavam ocupados. E Deus chamou. Ame o trabalho. Ame o trabalho do Senhor. Ame o seu trabalho secular, lá a tua empresa. Ame. Valorize isso. A oportunidade que você tem de ser o profissional, o funcionário padrão naquela empresa. Que sintam saudade de você quando você tiver um dia que sair de lá. Agora, se você é aquele empregado, escamado, que não ama o trabalho, vive botando dispensa de médico, é só ir no posto de saúde ali e pedir o médico para te dar 3 dias. Enquanto você poderia ir. Que você não seja conhecido como aquele que toda hora vem com um atestado médico. Mas que você seja conhecido como alguém que é de palavra, é honesto, pessoa de confiança. Pessoa de confiança é aquela que recebe as maiores responsabilidades nas mãos. E às vezes, meu querido, minha querida, as maiores responsabilidades nas mãos são cargos melhores remunerados. Talvez eu esteja falando com alguém que está cansado de procurar ser o melhor, pois não é reconhecido por nem o patrão, nem o chefe, ninguém. Mas lá no trono tem alguém fiel, que tudo vê, e que está dizendo assim para o diabo assim, ó, viste o meu servo, a minha serva? Deixa Deus tratar. Deixa Deus te amassar com aquele patrão teu chato. Com aquele seu colega chato, enjoado. Deixa ele amassar você. Quanto mais amassado você fica, mais próximo da doçura das passas você terá. Quanto mais tempo se espera, maior a doçura pode chegar. Quanto mais amassado nós somos, mais capacitados para ser limpos por Deus nos acontecerá. É tempo de frutificar? Em linhas gerais, não sabemos. É tempo de frutificar pela vida de Axa a você, que já é emancipado, já é crente, já sabe decidir, já tem bênçãos esquisitas. Te digo, chegou o teu tempo. Que frutos? Seja submisso. Seja alguém voltado ao trabalho. E não se esqueça que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito
e em verdade. Que Deus nos abençoe.